Oi, tudo bem? Vamos continuar hoje estudando História da Literatura Brasileira, das origens aos nossos dias, nesta obra do José de Nicola, editora Scipione, de 1996. Hoje nós vamos entrar no Barroco. O Barroco está aqui no capítulo 4 deste livro. Nós estamos acompanhando esse curso, né, de História da Literatura por meio deste livro, Barroco, capítulo 4. Neste vídeo nós vamos fazer uma introdução ao Barroco, falar da importância desse movimento, das características deste período literário, que, como vimos aqui no Brasil, o Barroco pertence à era colonial, que vai de 1500 a 1808. Então nós já falamos da primeira escola quinhentista, o quinhentismo brasileiro, de 1500 a 1601, e agora da segunda escola, seiscentismo ou barroco, de 1601 a 1768. É esses anos aí de 1600, século 17. O barroco no Brasil tem seu marco inicial em 1601, com a publicação do poema épico Prosopopeia, de Bento Teixeira, que introduz definitivamente o modelo da poesia camoniana em nossa literatura. Estende-se por todo o século XVII e início do XVIII. Embora o final do Barroco brasileiro seja datado de 1768, com a fundação da Arcádia Ultramarina e a publicação do livro Obras, de Cláudio Manuel da Costa, a partir de 1724, com a fundação da Academia Brasílica dos Esquecidos, o movimento academicista ganha corpo. Este fato assinala a decadência dos valores defendidos pelo Barroco e a ascensão do movimento Arcade. Então nós temos aí o quinhentismo, depois do quinhentismo, o seiscentismo, que inicia então em 1601 e prolonga-se por todo o século XVII, até o início do 18, e termina então esse movimento com a publicação aí do livro Obras, de Cláudio Manuel da Costa, esse momento então que se funda a Arcádia Ultramarina em 1768. O termo barroco denomina genericamente todas as manifestações artísticas dos anos de 1600 e início dos anos de 1700. Além da literatura, estende-se à música, pintura, escultura e arquitetura da época. Aqui nessa revista, Atlas Básico de Literatura da Escala Educacional, nós temos um convite apaixonante à aventura da literatura. Então você aqui vai caminhar por todos os períodos da literatura. A tradução e revisão técnica é da Clenir Beleze de Oliveira. Esta revista é de 2007 e é uma delícia para nos colocar dentro do mundo da literatura, com muitas fotos, imagens, gráficos que nos ajudam a entender os períodos literários. E aqui nós temos um texto na página 68 e seguintes sobre o Barroco. Então dá para a gente ter uma ideia desse período da arte barroca, não só na literatura, mas na música, na pintura e os grandes mestres desse período. Barroco. O otimismo que caracterizou o Renascimento desenvolvia-se em meio a uma paisagem que não justificava. Ainda que o descobrimento de um novo mundo mais além do oceano em fins do século XV acalentasse a aventura, a vida cotidiana na Europa seguia acossada por pestes e guerras. Nesse ambiente nasceria o Barroco, que propunha reflexão sobre a vida, o homem e o transcorrer do tempo. Iluminaria os séculos XVI e XVII e ressurgiria na América no século XX com força renovada. Então aqui nós temos várias questões importantes. Por exemplo, a questão religiosa. Quando Lutero, indignado, entre outros motivos, com a venda de absolvições em troca de dinheiro,
atreveu-se a questionar a autoridade papal. Então, ainda que excomungado, ele conseguiu cercar-se de seguidores e dividir a religião entre católicos e protestantes. O ascetismo postulado por Lutero teve sua contrapartida em Roma, que decidiu ser a luxuosa capital do catolicismo, com grandes avenidas e edifícios que mostram o esplendor da igreja. A arquitetura barroca adiantava-se, assim, à literatura. Então aqui nós temos o baldaquino de Bernini na Basílica de São Pedro. É uma arquitetura barroca, para mostrar o esplendor da igreja, para dizer que a igreja tem poder, no caso, enfrentando aí Lutero. Aqui nós temos também a Espanha barroca. Francisco de Quevedo, que é um grande autor espanhol desse período também do barroco. Aqui nós temos o Luís de Góngora, que é um representante aí dessa época também barroca. Nós vamos ter duas características principais neste período: os cultistas e os conceptistas. O Luís de Góngora, ele usa nas suas obras o cultismo. Esse aqui é o Góngora e esse aqui é o Quevedo. Grandes autores deste período. Temos também aí o engenhoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha, surgindo, né, já no início do século XVII, em 2 volumes, em 1605 e depois em 1615, surge a obra aí do maravilhoso, né, do Cervantes. Temos também o Padre Antônio Vieira. Então essa revista tem várias coisas interessantes para a gente entender. Depois, na França, fala-se de Racine, de Corneille, Shakespeare também, aqui no caso, né, o Shakespeare lá na Inglaterra. Então é um período cheio de grandes obras, né? Gregório de Matos Guerra. Então essa revista ela ilustra bem esse período de uma maneira gostosa para a gente ler com mais assim, segurança as obras, né, desse período, dos períodos literários. Se o início do século XVI, anos de 1500, notadamente os seus primeiros 25 anos, pode ser considerado o período áureo de Portugal, das grandes navegações, não é menos verdade que os 25 últimos anos desse mesmo século XVI podem ser considerados como o período mais negro de sua história. Anos de 1500, século XVI. O início, Portugal expandindo, procurando as Índias, encontrando novas terras. Depois, no final do século, nós temos um período muito sombrio na história de Portugal. O comércio e a expansão do Império Ultramarino levaram Portugal a conhecer uma grandeza aparente. Ao mesmo tempo que Lisboa era considerada a capital mundial da pimenta, a agricultura lusa era abandonada. As colônias, notadamente o Brasil, não deram a Portugal as riquezas de imediato. Com a decadência do comércio das especiarias nas Índias Orientais, observa-se o declínio da economia portuguesa. Isso principalmente no final do século. Paralelamente, Portugal vive uma crise dinástica. Em 1578, levando adiante o sonho megalomaníaco de transformar Portugal novamente num grande império, o rei Dom Sebastião desaparece numa batalha em Alcácer Quibir, na África, e isso vai gerar, né, uma angústia muito grande no povo e uma esperança de que esse Dom Sebastião, que sumiu na batalha, retornasse, né? Então vai começar um movimento do sebastianismo, a volta de Dom Sebastião para trazer a glória a Portugal, né, que no meio dessa crise econômica e dessa crise política começa a sofrer essa decadência no final do século XVI. 2 anos depois dessa batalha de 1578, o rei Filipe II da Espanha consolida a unificação da Península Ibérica. Tal situação permaneceria até 1640,
Então a Península Ibérica, no caso Portugal e Espanha, foi unificada. Espanha então dominava tudo isso até 1640, quando se dá a restauração. Então Portugal passa a ser domínio espanhol em 1578, depois da morte do Dom Sebastião, até 1640. A unificação da Península Ibérica veio favorecer a luta levada pela Companhia de Jesus em nome então da Contra-Reforma. O ensino era quase o monopólio dos jesuítas. A censura eclesiástica era um obstáculo a qualquer avanço no campo científico. Enquanto a Europa conhecia um período de efervescência no campo científico, com as pesquisas e descobertas de Francis Bacon, lá na Inglaterra, Galileu Galilei, na Itália, Kepler e Newton, a Península Ibérica estava fechada. Era um reduto de cultura medieval. Então, enquanto as outras nações progrediam, essa unificação da Península Ibérica, Portugal e Espanha, Espanha dominando tudo isso, e os jesuítas tendo a predominância do ensino, vai ser como que um reduto de ensino medievalista, quando as outras nações estavam aí crescendo, já na Idade Moderna, cientificamente, né, estudando, descobrindo outras coisas. A partir de 1580, a influência da poesia barroca cresce no Brasil, aumentando nos anos que se seguem ao domínio espanhol, já que é a Espanha o principal foco irradiador do novo estilo poético. O quadro brasileiro se completa no século XVII, com a presença cada vez mais forte dos comerciantes, com as transformações ocorridas no Nordeste, em consequência das invasões holandesas, e finalmente com o apogeu e decadência da cana-de-açúcar. Então, 1600, o Nordeste vai sofrer invasões holandesas, vai ter o apogeu e decadência da cana-de-açúcar. Então nós temos aí o início não, né, já um prolongamento dessa colonização do país, as capitanias hereditárias, todo esse período aí em que o Brasil se torna uma disputa também desses povos que entre eles não estavam nada bem. Então todo esse momento, toda essa luta interna, política, econômica e espiritual vai refletir aqui na colônia, que o Brasil sofre, né, a influência desses movimentos aí na Europa. Então primeiro acontece tudo lá, depois vem para cá. O Barroco vai trabalhar muito essa questão do claro e escuro, da angústia, né, do sofrimento, das contradições. Isso vai refletir-se muito forte na arte e principalmente na literatura. Características. O estilo barroco nasceu então da crise de valores renascentistas, ocasionadas pelas lutas religiosas e pela crise econômica vivida em consequência da falência do comércio no Oriente. Então a igreja de repente está dividida. O comércio no Oriente que restaurou Portugal economicamente, de repente faliu. Então toda essa crise vai refletir-se nessa escola literária. O homem do seiscentismo, dos anos de 1600, século XVII, seiscentismo barroco, vive um estado de tensão e desequilíbrio, do qual tentou evadir-se pelo culto exagerado da forma, sobrecarregando a poesia de figuras como a metáfora, a antítese, a hipérbole e a alegoria. Então as poesias são carregadas nessa forma. É um culto exagerado da forma. Então essas figuras de linguagem vão fazer parte da poesia e isso vai tornar muitas vezes a leitura difícil. Todo rebuscamento que aflora na arte barroca é reflexo do dilema, do conflito entre o terreno e o celestial, o homem e Deus, antropocentrismo e teocentrismo, o pecado e o perdão, a religiosidade medieval e o paganismo renascentista, o material e o espiritual, que tanto atormenta o homem do século XVII. Então, desses anos 1600, o homem está atormentado. Então, ele quer rebuscar a poesia,
porque isso é um confronto, uma busca de perfeição, confronto consigo mesmo. A arte assume assim uma tendência sensualista, caracterizada pela busca do detalhe, num exagerado rebuscamento formal. E aí nós temos então dois estilos fortes no período barroco que eu já mostrei ali: o cultismo e o conceptismo. O cultismo, então, é caracterizado por uma linguagem rebuscada, culta, extravagante, a valorização do pormenor mediante jogo de palavras, com visível influência do poeta espanhol Luís de Góngora. Então, Luís de Góngora, ele vai dar ênfase a esse cultismo, nesse exagero na forma. E isso tudo, aqui, o Luís de Góngora é esse, né? Isso tudo se reflete também na poesia do Brasil. Então, assim, o estilo é conhecido também como gongorismo, porque foi usado pelo Luís de Góngora, esse aqui, Luís de Góngora. Soube usar metáforas e hipérboles em suas obras carregadas de cultismo, rebuscamento, o culto exagerado da forma. E o conceptismo, marcado pelo jogo de ideias, de conceitos, seguindo um raciocínio lógico, racionalista, usando uma retórica aprimorada. Um dos principais cultores do conceptismo foi o espanhol Francisco de Quevedo y Villegas, de onde deriva o termo quevedismo. Aqui está então o Quevedo, Francisco de Quevedo. Góngora, cultismo; Quevedo, conceptismo. Conceptismo, jogo de ideias, conceitos, raciocínio lógico, uma poesia racionalista, e derivando aí então esse nome quevedismo. Cultismo ou gongorismo, por causa do Luís de Góngora; conceptismo ou quevedismo. Isso aqui é o sofrimento dos alunos na escola, vocês lembram? Que a gente tinha que analisar as estrofes, analisar os sonetos, os poemas. Isso torna a literatura, né, muitas vezes uma coisa chata, você trabalhar a forma. E a literatura não é para isso, né, gente? É para deleite, para crescimento espiritual da vida, né? Mas existe a forma, como que o poeta chegou naquilo, como que ele trabalhou aquele verso, chegou naquela expressão, usando metáfora, ideias, raciocínio. Então tudo isso é o aspecto formal, é aquela parte lá da literatura chamada teoria da literatura, ou teoria literária, que também, né, nos alunos assim, muitos não gostam. Você estudar o esqueleto do texto, né? Que tem um conteúdo, tá tudo bonitinho, mas como que aquilo chegou até nós? De que maneira, né, o artista, o escritor, o poeta produz aquele poema, produz aquele soneto. Então, no barroco, essas duas formas vão se destacar: o cultismo ou gongorismo, linguagem rebuscada, culta e elegante, e o conceptismo ou quevedismo, jogo de ideias, conceitos, raciocínio lógico, racionalismo. Tudo isso aparece nesses textos. O padre Antônio Vieira, ele fez uma crítica ao estilo cultista usando a técnica conceptista. Olha como que era inteligente esse padre Antônio Vieira, né? Que escreveu sermões maravilhosos. Uma crítica conceptista ao estilo cultista. Vou ler para vocês. Se gostas da afetação e pompa das palavras e do estilo que chamam culto, não me leias. Quando este estilo florescia, nasceram as primeiras verduras do meu. Mas valeu-me tanto sempre a clareza que só porque me entendiam comecei a ser ouvido. Este desventurado estilo que hoje se usa, os que o querem honrar chamam-lhe culto. Os que o condenam chamam-lhe escuro, mas ainda lhe fazem muita honra. O estilo culto não é escuro, é negro, e negro boçal, e muito cerrado.
É possível que somos portugueses e havemos de ouvir um pregador em português e não havemos de entender o que diz? Padre Antônio Vieira. Que é muitas vezes assim, o estilo cultista, né, você precisa ter uma atenção maior. A linguagem rebuscada, extravagante, culta. Aqui ele usa o conceptismo, jogo de ideias, de conceitos, raciocínio, para criticar o estilo cultista. Agora eu vou ler um exemplo de poesia cultista, do Gregório de Matos Guerra. O todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte. Mas se a parte o faz todo, sendo parte, não se diga que é parte, sendo o todo. Em todo o sacramento está Deus todo, e todo assiste inteiro em qualquer parte. E feito em partes todo em toda a parte, em qualquer parte sempre fica todo. O braço de Jesus não seja parte, pois que feito Jesus em partes todo, assiste cada parte em sua parte. Não se sabendo parte deste todo, um braço que lhe acharam, sendo parte, nos diz as partes todas deste todo. Esse poema ele faz, depois eu vou mostrar um livro dele no próximo vídeo. Por que ele escreve esse poema? Porque eles encontram um braço perdido de uma imagem de Jesus. Então o Gregório de Matos Guerra, ele vai fazer esse poema cultista, né, em torno aí dessa situação da perda e o encontro do braço de Jesus. Os dois maiores representantes do barroco no Brasil são os poetas Gregório de Matos Guerra e o padre, né, Antônio Vieira, que ele escreveu sermões em vários volumes. Claro que eu ganhei uma vez esses volumes do padre Antônio Vieira, ganhei de uma senhora, mas deixei na biblioteca. São muitos volumes, não sei se são 10 ou 17 volumes. Eu tenho uma edição reduzida dos principais sermões, que aí eu vou trazer mais para frente. Nos próximos vídeos nós vamos conhecer então, ou relembrar essas duas figuras importantíssimas da literatura barroca, o Gregório de Matos Guerra e o padre Antônio Vieira. É isso aí, até o próximo vídeo. Um abraço.